de estarmos juntos para louvar e agradecer seu santo nome. E eu fico muito feliz porque você está aqui nesta manhã, e se você está aqui foi porque Deus te chamou para você estar presente aqui hoje. Eu vim preparando esse sermão e eu venho pensando, venho refletindo e me pergunto aonde está a fé do ser humano. Nós sabemos que nós estamos vivendo em um mundo onde só existe dores, aflições, onde a fé do ser humano não existe mais, se acabou. Muitos hoje não têm mais fé, muitos hoje se esquecem do amor de Deus. E eu fico pensando, por que será que antigamente, no passado, acontecia tantos milagres, acontecia tantas maravilhas, e hoje nós não vemos mais milagres como antigamente? Nós vemos mais pessoas sendo curadas? Por quê? Por que isso acontece? Hoje o ser humano perdeu a fé em Jesus, perdeu o completo amor a Deus. Nós estudamos nessa semana sobre o sábado, nós vimos como o ser humano tenta excluir a soberania de Deus da criação. Tenta achar outras soluções para a criação do mundo, falam que o mundo veio de uma explosão, mas o que eu quero falar hoje para os irmãos não é sobre a criação do mundo, não é sobre fé, mas sim sobre um homem que, ao contrário de muitos hoje que não têm a fé, muitos que estão com a fé fraca hoje, esse homem ele tinha uma fé enorme, tinha uma fé gigantesca, e esse homem largou tudo que ele tinha para poder estar ao lado de Deus. Mas vou falar algo hoje que talvez você possa ficar chocado. Talvez hoje você olhe e pense, será que isso que ele está falando irá acontecer? Ou será que ele está falando acontece? Mas eu estou falando hoje para os irmãos, que hoje, nesta manhã de sábado, dia 16 de março de 2013, na igreja de Casimiro de Abreu, irá acontecer um milagre, amém? Amém. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Deus hoje ele tem um plano para a vida de cada um de nós. E quem eu vou falar hoje é sobre Moisés. Irei falar sobre esse homem que era príncipe do Egito, um homem onde tinha vários privilégios, vivia uma vida muito boa, mas que ele decidiu estar ao lado de Deus. Largou tudo o que ele tinha e foi para o deserto para buscar a presença de Deus. Mas sabe, irmão, o interessante da vida de Moisés, isso também foi um fato interessante, mas o mais interessante é que ao Deus chamar Moisés, Moisés não conseguia entender por que ele, por que eu. Às vezes você também se pergunte, por que eu? Tantas outras pessoas com capacidades muito melhores do que eu, talvez pessoas que falem mais que eu, falem melhor, tenham uma facilidade de falar, de cantar, que faça coisas melhores do que eu, e por que logo eu? E foi isso que Moisés pensou. Quando Deus chamou Moisés, eu estou te escolhendo para tirar o povo de Israel do Egito. E Moisés pensou, por que eu? E talvez é o que nós falamos muitas das vezes. Por que eu? Será que Deus está escolhendo errado? Será que eu sou capaz de ter uma tarefa tão grande? Será que eu consigo tirar, no caso Moisés, Israel do Egito? E sabe o que Deus disse para Moisés? Quando Moisés perguntou, Senhor, tem certeza que sou eu que o Senhor está me escolhendo? Tem certeza que o Senhor quer que eu tire Israel do Egito? Sabe o que Deus falou para Moisés? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Êxodo 3, verso 7 ao 12.
nós vamos ver o que Deus disse para Moisés. Muitas das vezes você pode estar se perguntando: por que eu? Tantas pessoas, hoje temos 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. E será que eu? E quando a gente se pergunta assim, Deus responde a mesma coisa que ele respondeu para Moisés. Êxodo 3, verso 7 ao 12. Amém? Amém, misericórdia? Misericórdia, Stefan? Êxodo 3, verso 7 ao 12. Diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no deserto, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Aveu e do Jebuseu. E agora este clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo aos filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus disse. Agora olha o que Deus disse para Moisés e o que ele está falando para você hoje. Verso 12. E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. E quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha que promessa. Deus falou, Moisés pensou: quem sou eu para ir até Faraó e tirar o povo de Israel do Egito? Então o Senhor fala: eu serei contigo, e isso servirá de sinal que eu o enviei. O Senhor está falando isso para você hoje. Eu serei contigo. Moisés não sabia falar, não tinha uma especialidade, não tinha uma facilidade para falar, era vergonhoso, mas Deus o escolheu. Sabe por quê? Porque Deus escolhe o fraco para envergonhar o forte. E foi isso que ele fez. Ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas ele quis escolher quem? Moisés. Porque ele escolhe o fraco para envergonhar o forte. E muitas das vezes nós ficamos pensando: por que eu? Será que eu sou capaz? Olha o que estão me dando agora. Estão me chamando para pregar, estão me chamando para cantar, estão me chamando para dar um estudo bíblico, mas será que eu consigo? Por que eu? Deus, ele tem um plano muito maior na sua vida. Deus, ele sabe de todos os seus problemas, de tudo que você passa, desde quando você nasceu até hoje. Deus te conhece porque ele é o seu Criador. E se ele te escolheu, é porque ele sabe que você é capaz de tirar o povo do Egito. Porque ele sabe que você é capaz de dar um estudo bíblico, de você é capaz de louvar, você é capaz de pregar. Ele está te escolhendo hoje. Muitas das vezes nós estamos, vamos dar um exemplo, você está numa comissão e a pessoa fala: eu quero indicar fulano para tal cargo. Fulano não, fulano ter feito aquilo no passado, fulano. Mas você sabe, talvez Deus está escolhendo aquela pessoa para fazer o seu trabalho. Moisés também tinha um passado vergonhoso. Ele matou um egípcio, mas mesmo assim Deus escolheu Moisés, porque Deus escolhe o fraco para envergonhar o forte. Porque Deus escolhe aquele que as pessoas menos pensam que é capaz de conseguir, mas ele escolhe aquele porque ele sabe que é por ele que Deus irá mostrar a sua glória. E Deus está te escolhendo hoje. Deus está te escolhendo para tirar o povo de Israel do Egito. Talvez tirar as pessoas da escuridão do mundo e trazer para dentro da igreja a luz, para trazer para perto de Deus. Mas vamos agora avançar na história de Moisés. Nós vimos que Moisés foi escolhido por Deus. Deus tinha um plano para Moisés.
tirar o povo de Israel do Egito. Agora Moisés já havia tirado o povo, Deus mostrou para Moisés que ele era o escolhido e Moisés conseguiu tirar o povo de Israel. Mas agora Deus tinha um presente para Moisés. Presente? Como assim? Moisés tinha um mar vermelho na sua frente. Mas como assim um presente? Era um presente para Moisés. Porque Deus ia mostrar novamente ao povo de Israel que ele era o Deus de Jacó, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, o Deus poderoso, e que ele iria abrir o mar vermelho. E era um presente para Moisés, porque Deus ia através de Moisés mostrar novamente a sua glória. Mas Moisés não conseguia entender isso. Ele não conseguia entender que ele era escolhido por Deus. Então ele pensava: Senhor, o que eu vou fazer? Agora tem um mar na minha frente. E Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó veio com seu exército atrás de Moisés. E Moisés agora estava ali, com o mar para atravessar, uma multidão. E ele era o líder, guiando uma multidão. Ali tinha camelos, ali tinha animais, tinha crianças, mulheres. E Moisés estava na frente daquele povo, em um deserto. E o povo falava: nos tirou da terra do Egito para morrermos aqui no deserto? E o povo também não conseguia entender o plano de Deus. O povo não conseguia entender que Deus tinha um plano para Israel. E assim, quando Moisés olhou para trás, via o exército de Faraó chegando. O que eu irei fazer? O que eu vou fazer? Eu tenho um grande mar vermelho. Como que eu vou atravessar uma multidão? Era impossível. Agora Moisés clamava novamente ao Senhor: Senhor, agora olha isso que eu tenho pela frente. Eu tenho um mar, é uma provação. Imagina a cabeça de Moisés naquele momento, com milhares de pessoas, ele guiando, tirando o povo do Egito, onde o povo, querendo ou não, sendo escravo ou não, eles tinham sua casa, o seu alimento, mas agora estava ali num deserto, calor e um mar vermelho pela frente. Então Moisés clamou: Senhor, Senhor. Mas ainda Moisés não tinha entendido que Deus era com ele e que Deus não iria lhe abandonar. Agora abra sua Bíblia em Êxodo 14, 15 e 16. E olha o que Deus falou para Moisés quando Moisés clama a ele. Agora Moisés estava clamando: Senhor, me ajuda novamente. Você já me fez tirar o povo do Egito, mas agora eu tenho um mar vermelho pela frente. O que eu vou fazer? E as pessoas estavam ali: nós vamos morrer, nós vamos voltar para o Egito. Você nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto. O que nós vamos fazer? E agora Moisés clama ao Senhor: Senhor, Senhor. E Êxodo 14, verso 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Agora, imagine Moisés, o que Moisés ia pensar? Como que eu vou abrir um mar? É um mar. Como que eu vou abrir um mar vermelho? Como que eu vou abrir um mar e atravessar todo esse povo? Sendo que ele olhava para trás e via o exército do Faraó vindo atrás do povo, e ele não conseguia entender que Deus era com ele. Então, ele, com sua fé, talvez nós não tivéssemos a fé de Moisés nesse momento. Talvez para Moisés isso foi absurdo. Imagine para nós, abrir um mar. Mas sabe por que o mar se abriu? Porque Moisés tinha fé. Então ele fez o que Deus fez, mandou, estendeu a sua vara, estendeu a sua mão e falou: marche, povo de Israel. E imagine a cabeça agora do povo: Moisés está maluco? Como que tem um cara liderando o povo, querendo que o povo de Israel atravesse o mar? Mas Deus iria mostrar novamente a sua glória.
assim como tirou o povo de Israel do Egito, ia abrir o mar para o povo de Israel. Deus havia prometido para Moisés, esse era o presente de Moisés, o mar. E Deus ia através de Moisés mostrar a sua glória, abrindo o mar vermelho. Moisés agora estava ali com sua mão estendida, orando com fé, porque Deus prometeu a Moisés que o povo de Israel iria atravessar o mar vermelho em seco. E eu falo mais uma vez, Deus escolhe o fraco para envergonhar o forte. E a Bíblia diz, Êxodo 14, versos 22 e 23: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás dele. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E você sabe o que aconteceu. O povo de Israel, verso 22 fala que ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E Moisés era um fraco, necessitado de Deus, mas Deus o escolheu, e ele envergonhou o forte Faraó. Mas o verdadeiro forte não é aquele que tem poder nem riqueza, mas aquele que está ao lado de Deus. Amém? Talvez você já tenha escutado essa história milhares de vezes. Talvez você já conheça essa história. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre a travessia do povo de Israel sobre o mar. Mas talvez você nunca olhou para esse lado da história. Para muitos, Moisés era um nada. Para muitos, Moisés era apenas um príncipe, ex-príncipe do Egito que fugiu porque matou o egípcio. Para muitos, Moisés era um covarde, mas para Deus não. Para Deus, Moisés era um líder. Para Deus, Moisés era um homem de fé. E hoje Deus está à procura de homens de fé, de mulheres de fé. E Ele está à procura hoje. E depende de você. Você quer ser como Moisés? Você quer ser um homem e uma mulher de fé? Talvez você esteja se escondendo no deserto desta vida. Talvez se escondendo de Deus. Mas Ele está te escolhendo hoje. E você possa estar se fazendo a mesma pergunta que Moisés se fez no começo: por que eu, Senhor? Mas Ele está te dizendo hoje: eu estou te escolhendo porque eu serei contigo. O Senhor está te prometendo que Ele será contigo, não importa aonde você estiver. E assim Ele foi com Moisés. Talvez mesmo você se ache uma pessoa que não vale nada. Talvez você ache que não tenha nenhum valor para a sociedade e para Deus. Mas você está muito enganado, porque Ele é contigo. Aonde você for, Deus estará do seu lado. Agora depende de você. Moisés se deixou ser capacitado por Deus. Deus, Ele escolhe o quê? O fraco para envergonhar o forte. Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E Moisés foi escolhido e se deixou ser capacitado para guiar e para tirar o povo de Israel do Egito. E para fazer o povo em seco passar pelo meio do mar vermelho. Amém, irmãos? Amém. E você deseja também ser capacitado? Você deseja que Deus te capacite para que você também guie hoje o povo? Talvez você ache: mas não tem uma nação aí sob domínio de outra que eu possa entrar lá e tirar. Hoje não tem nenhum mar para me abrir. Mas sabe, eu tenho certeza que a partir da escolha que você fizer hoje, se você escolher ser capacitado por Deus, muitos mares vermelhos irão aparecer na tua frente. Muitas provações irão adiante de ti. Mas aí você vai ter que mostrar que tem fé, assim como Moisés. E se você tiver fé, Deus irá abrir um mar para você,
assim como abriu por os filhos de Israel. Basta você crer. Basta você crer no amor de Deus. Basta você crer nas promessas de Deus. Aceite o chamado de Deus na sua vida. Deus te chama hoje. Para qual causa Deus te chama? Para louvar? Para pregar? Para sair das estudos? Hoje tem muitas pessoas, muitos filhos de Israel, que não acreditam mais em seu Deus, que não acreditam que podem atravessar o mar. Mas você é um Moisés que vai lá. Se você aceitar o chamado de Deus, irá mostrar a essas pessoas que Deus é conosco aonde quer que nós andemos. Sabe, Deus tem um plano na minha e na sua vida, porque Deus escolhe o fraco para envergonhar o forte. Davi também envergonhou Golias, assim como Moisés envergonhou Faraó. E hoje eu quero ser um fraco. Hoje eu não quero ser forte. Quando você pergunta, você quer ser fraco ou ser forte? Geralmente você fala, eu quero ser forte. Mas hoje eu digo, eu quero ser um fraco, para que Deus possa me escolher nesta manhã. E que hoje eu possa escolher ser capacitado por Deus. E que hoje eu possa atravessar o mar vermelho que a vida tem pela frente. Um mar, talvez, de problemas que o inimigo vai tentar colocar na sua vida para tentar te derrubar. Mas sabe, clame, assim como Moisés, Senhor, Senhor, me ajude. Talvez seja absurdo para você, assim como era para Moisés, atravessar o mar. Mas Ele vai abrir o mar para você. Apenas crê. Não pense, não tem potencial, não pense assim. Deus, Ele quer te escolher nesta manhã. Ele quer que você seja usado por Ele. Aí você pode estar se perguntando neste momento, Guilherme falou que hoje aconteceria um milagre. Não vi ninguém entrando cego e saindo enxergando. Não vi ninguém aleijado chegando aqui na frente e jogar as letras no chão e sair andando. Mas sabe, o milagre que Deus falou que ia acontecer nesta manhã não é fisicamente, mas é espiritual na sua vida e na minha vida. O que Ele quer mudar hoje não é você por fora, mas sim você por dentro, o seu coração. Ele quer tirar todo o orgulho, toda a mágoa. Ele quer te transformar. Ele quer que você seja um líder e atravesse o mar. Moisés, ele deixou ser capacitado por Deus. E Deus, ele te chama. E eu quero que você, hoje, ao sair desta igreja, que você não tenha essa mensagem por 10 minutos, por meia hora, e que ao acabar o culto você vá para sua casa e se esqueça de tudo que foi dito hoje. Mas eu quero que você possa, toda vez, lembrar que Deus, ele escolhe o fraco para envergonhar o forte. E que Deus hoje está te escolhendo. Sabe por quê? Ele fala para você, meu filho, eu serei contigo. E você irá, e será de sinal para mostrar que eu te enviei. Agora depende de você aceitar ou não o chamado de Jesus, de Deus para a sua vida. Eu vou pedir para você que curva a sua fronte. Eleve seu pensamento a Deus. Não sei o que passa na sua vida. Eu não te conheço, mas Deus sim te conhece. Ele sabe de tudo que você passou. Sabe quantos fios de cabelo você tem. Eu não sei, mas Deus sabe. Não adianta você tentar se esconder no deserto dessa vida, porque Deus, ele olha você. Por mais que vocês tentem se esconder, Deus vai te olhar e vai falar: meu filho, venha, porque eu estou te escolhendo para abrir o mar vermelho nesta vida. E sabe, eu vou falar uma coisa para você nesta manhã, e eu quero que você grave isso na sua mente. Deus falou assim para Moisés, está falando assim para você: adiante de ti, meu filho, meu anjo irá, exército algum te alcançará, e o mar será por o ao teu redor, e cedo os teus pés andarão
no caminho entre as águas. Agora, por mais que pareça absurdo para você, Deus está falando: marche e estenda a sua mão, e o mar atravesse. Eu sou o Senhor e ouvi as suas preces. Eu abrirei caminho onde é impossível, e no meio das águas tu passarás, meu filho. Amém? Que Deus possa estar te guiando, que você possa atravessar o mar desta vida. Deus, Ele tem um plano na minha e na sua vida. Eu tenho certeza que por mais que você ache absurdo, Ele irá abrir caminho onde é impossível. E hoje, que ao você sair daqui, possa estar com seu coração mais perto de Deus. E eu tenho certeza que hoje, ao escrever esse sermão, eu tenho certeza que não foi à toa, porque Deus, Ele me mostrou. E quando Ele falou assim: você, meu filho Guilherme, vai ter um milagre dia 16 de março de 2013, na vida de alguém, não sei de quem, talvez possa ser de uma pessoa, mas se o milagre acontecer, vai ser suficiente. O mesmo milagre que Deus fez Moisés abrir o mar vermelho, Ele irá fazer na sua vida. Que Deus possa estar te abençoando e que hoje você possa estar mais perto de Deus e que você possa falar: eis-me aqui, Senhor. Agora, para encerrarmos o culto desta manhã, fique de pé. Iremos cantar o número 35 do nosso cenário, e que nós possamos a cada dia de nossa vida dizer: Senhor, eis-me aqui. Amém.